E aqui no Brasil, o senhor citou, abriu aspas aí da fala desse senhor, Walter Pomar. e citou educação, citou meio de comunicação, citou judiciário. Tudo que a gente sabe onde eles já estão, né? Com poder e com influência. E eu não sou contra você discutir, você estar no meio da educação, eles tentarem ir para o meio da educação, só que eles conseguem ocupar posições-chave e impedem a liberdade de expressão e de pensamento, impedem o contraditório. Dominam. Né? Se você for tiver um debate num auditório de uma universidade, dependendo da universidade ou da faculdade, quem for exercer ali o direito do contraditório contra as ideias marxistas, leninistas ou gramscistas, ele acaba não falando, não deixa ele falar. E os professores são, digamos assim, discriminados dentro dessas universidades se não adotarem o credo marxista-leninista. E controlam a produção do conhecimento, né? Controla a produção do conhecimento. Você vai ter conhecimento só por uma linha. Se você é um estudante e não adotar as linhas que o professor lhe indica, o teu trabalho não vai ter um bom resultado. Ou nem aceito. Ou nem é aceito. Sim. Né? E o que isso implica? Como eu falei com o senhor, né? Tem uma boa parte hoje, né? Isso iniciou quando? Se isso iniciou 20, 30 anos, nós temos uma geração inteira atual que ainda vai tocar esse país por mais uns 30, 40 anos para frente, né? Então, essa geração de 20 e poucos, 30 anos, eles estão produzindo, estão trabalhando, estão formando a nova geração e vão ser conduzidos aí por mais uns 30, 40 anos e vão alimentar tudo isso que entendeu que está ok. Entendemos que tem uma parcela grande da sociedade que entende que tudo que o senhor explanou para a gente aí não é nada disso, né? Entende que os partidos estabelecidos aqui não têm essa ideia, que não há essa preocupação. Existe uma parcela muito grande que dá pouco valor para nossas Forças Armadas, entende que o mundo como um todo é harmônico e que existe uma liderança internacional e que tudo vai ficar em extrema paz. Como que a gente faz, cara? Porque assim, nós já estamos bastante, ao que me parece, bastante inserido nesse movimento que o senhor explanou para a gente aí. E nessa temática, né, os rumos do Brasil, isso aí implica em quê para a gente? Quem seremos, né? Se a gente continuar... Olha, eles já tiveram muito mais poder. A narrativa já teve muito mais ao controle deles do que agora. Porque agora eles têm muito contraditório que eles não conseguem represar. E olha que tentam, hein? Quantos sites ou podcasts, eu não entendo muito a nomenclatura que vocês usam disso aí, mas quanta gente na internet, nas redes, está sendo perseguida exatamente porque está tendo uma penetração muito grande na juventude, na sociedade. Então, eles perderam o controle total da narrativa. Então, agora, eu sempre digo assim, as ondas, né, ou melhor, as ideologias, os movimentos sociais, são como a onda do mar, né? Ela vai até bem longe na praia, depois ela volta. Pode não voltar para o mesmo lugar de onde saiu, mas ela volta. Então, nós estamos vendo agora a volta dessas ondas, né? Desses movimentos ideológicos de esquerda. Porque quando eles começaram, eles eram fracos. Então, como é que isso tudo surgiu? Não surgiu no Brasil, né? Havia uma escola de Frankfurt, na Alemanha, assim que os nazistas tomaram o poder na Alemanha em 1933, a escola de Frankfurt, um dos seus expoentes era Marquise, Herbert Marquise, tem outros, né, como Habermas e outros que eu... Eles fugiram para os Estados Unidos e foram se localizar exatamente no meio universitário, no meio acadêmico americano. Isso. E, a partir daí, eles começaram a disseminar suas ideias, né, socialistas. Chegaram no meio artístico, no meio acadêmico. A coisa foi indo devagar, porque pegaram uma sociedade capitalista, amadurecida politicamente, culta, organizada, diferente da brasileira. E lá a coisa foi estourar quase 30 anos depois, nos anos 60, no momento em que os Estados Unidos, a coesão interna estava enfraquecida pelo desastre do Vietnã.
E ali veio, então, a revolução chamada dos costumes, que, na realidade, é a revolução cultural. No meio do caminho, eles encontraram as ideias de Gramsci, que eu falei aqui, que prega, né? E casaram direitinho uma com a outra. Revolução cultural. Né? E quando chegaram no Brasil, lá pelos anos 60, nós estávamos no regime militar, onde havia uma certa condição de represar esse movimento. Quando terminou o regime militar, uma redemocratização, que houve uma abertura geral, aí eles se espalharam por toda a sociedade. Tá? E com mais, nós tivemos quantos anos? Desde 1994 até 2016, nós tínhamos governo de esquerda, que, digamos assim, turbinava o crescimento desse movimento. Tanto o Fernando Henrique Cardoso, aquela linha do PSDB, a linha do PSDB é uma linha social-democrata, que tem um nome conhecido no mundo de fabianista. Defende o socialismo, mas não o socialismo ser implantado por meio de uma revolução. Eles não são marxistas, eles são socialistas. O final deles não é o comunismo, é o socialismo. Esse é um movimento fabianista que pretende chegar ao poder e implantar o socialismo por dentro da sociedade capitalista sem destruí-la. No entanto, eles são companheiros de viagem com os marxistas e gramscistas. Tá? E é interessante que exatamente a composição da chapa PT-PSDB, porque PT, Lula, marxista-gramscista, linha marxista-gramscista, e Alckmin, linha fabianista. O Fernando Henrique Cardoso, que é fabianista, assim como o PSDB, pelo menos grande parte do PSDB, ele é vice-presidente, não sei se ainda é, do Diálogo Interamericano, que é um braço da comissão trilateral, que é do movimento globalista mundial. Nós não temos só os grandes atores internacionais, além das potências, parte delas democracias, são as ocidentais, e mais o Japão, a Rússia autoritária e a China totalitária, né? Existe um ator não estatal muito poderoso, que é a oligarquia financeira global, que não tem território, não tem força armada, mas tem um extraordinário poder econômico financeiro e financia, investe em lideranças, sejam de esquerda ou de direita, porque o dinheiro não tem ideologia e nem tem pátria. Investiram na China, investiram na Alemanha nazista, investiram na União Soviética para o enriquecimento, o empoderamento desses regimes, porque o dinheiro não tem ideologia nem pátria. Eles são a elite financeira global e eles continuam por cima. Eles financiam essas lideranças que, uma vez chegando ao poder, vão implantar políticas que lhes sejam favoráveis. E essas políticas que lhes são favoráveis são desenhadas em think tanks dessa própria elite financeira global, como são o Conselho de Relações Externas nos Estados Unidos, o Instituto Real de Relações Internacionais, que é da Inglaterra, a Comissão Trilateral que eu falei. Então, eles desenham políticas, escrevem políticas que são do interesse dessa elite financeira global e ela investe neles. Então, essa elite financeira global, tanto faz se no Brasil ganhar Bolsonaro quanto Lula. Eles vão tentar controlar também, digamos, no caso, a linha de pensamento do presidente Bolsonaro. Só que tem uma coisa: os maiores inimigos do globalismo, do movimento globalista, são exatamente o nacionalismo, o patriotismo e o conservadorismo. E qual é a linha do presidente Bolsonaro? É exatamente essa. Então, eu não sei se eles vão conseguir, porque eles têm um extraordinário poder econômico financeiro e certamente eles conseguem comprar muita gente, que pode estar de um lado ou de outro. Mas a linha de pensamento do presidente Bolsonaro e do pessoal da entourage que está com ele no poder não é favorável ao movimento globalista e nem o movimento globalista os acha simpáticos.